É com muita alegria que nós apresentamos a Neila Oliveira, que vai falar agora. A Neila é editora da Casa Publicadora Brasileira, autora do livro Vaso de Barro, que foi livro do ano de leitura dos adolescentes, dos desbravadores. Um livro muito especial que, se você não leu, você precisa ler. E a Neila é editora de vários livros. A gente tem bastante contato. A Neila também é uma amiga muito especial, muito querida. Nós conversamos, oramos juntas. E eu tenho certeza de que você vai ser muito abençoado, muito abençoada ao ouvir agora a Neila falar. Neila, Deus te use muito agora. Boa tarde. Muito bom ter você aqui conosco nesta vigília especial de família. E enquanto eu estava ali conversando com a Miriam, eu disse para ela, eu vou precisar fazer um convite muito, mas muito especial antes de começar a apresentação. Porque talvez você pai, você mãe, esteja aí atento, né, ouvindo todos esses conselhos, degustando, né, como a Ágata, minha amiga, mencionou ali antes, mas eu vou precisar que você chame agora o seu filho adolescente. Ou quem sabe aqueles adolescentes que estão perto, familiares, traga para junto agora, porque esta mensagem é muito especial também para eles. E o tema que o pastor Gilson havia pedido para eu apresentar nesta tarde está ali: o plano de Deus na salvação de crianças e adolescentes. E eu fiquei vibrando com este tema e disse para o pastor Gilson: Pastor Gilson, eu passei essa semana numa expectativa santificada. Foi essa expressão que eu usei com ele. Por quê? Bem nesta semana, de segunda a sexta, eu estive envolvida numa vigília com mães, lá da Missão Sergipe. Cerca de 100 mães orando por seus filhos e clamando pelo Espírito Santo. Então, eu estava ansiosa por este momento, porque nós havíamos orado também por este evento. O plano de Deus na salvação das crianças e adolescentes. Eu já vou começar dando meio um spoiler, né? Porque, veja, para mim não tem como pensar em plano de salvação de Deus para as novas gerações sem considerar este texto bíblico, né? Que está ali em Joel 2, no capítulo 2, verso 28. E diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Eu tenho um carinho muito grande por esse verso. Para mim, ele tem algo de especial. E nos últimos anos, ele tem se tornado, na verdade, um alento. Algo que, a despeito do que nós temos visto à nossa volta, ainda traz muita esperança. Deus tem um lugar, Ele tem uma missão para as crianças e os adolescentes no cumprimento do plano da salvação da humanidade. E eu creio que esse texto sintetiza muito bem isso. Cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de fazer um MBA em Novas Gerações, coordenado pela Divisão Sul-Americana. E como trabalho de conclusão de curso, nós tivemos que escrever um artigo com o tema relacionado com as novas gerações. Enquanto eu estava ali pesquisando, vários textos da Bíblia e do Espírito de Profecia vieram à minha mente, e esse foi um deles. E cada vez mais, enquanto estudava e pesquisava, aumentava em mim a convicção de que Deus realmente tem intenção de dar o protagonismo para as crianças e os adolescentes nos eventos que antecedem o tempo do fim. Eu não sei qual a sua relação com o Espírito de Profecia. Eu não sei quanto você e sua família creem nesse dom manifestado por Deus na pessoa de Ellen White, como a mensageira de Deus para os nossos dias. Mas eu creio.
E eu não tenho dúvidas de que levar em consideração as orientações deixadas a nós por ela, por inspiração divina, é algo que vai fazer diferença entre as famílias que entendem o seu papel nesse grande conflito no qual todos nós estamos envolvidos e aquelas famílias que estão alheias aos acontecimentos, aos movimentos, né, que têm surgido aí como resultado do afastamento da verdade bíblica e que já haviam sido claramente profetizados. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada, né, a respeito de Ellen White. Não sabem como que ela via, como que ela se relacionava com as novas gerações. Inclusive o livro, né, que a Miriam mencionou, Vaso de Barro, é exatamente isso, é uma apresentação para as novas gerações de quem foi Ellen White. Um romance histórico, uma apresentação diferente. E diga-se de passagem, né, infelizmente, muitas pessoas influentes, elas têm contribuído para desconstruir a fé nos escritos proféticos. E isso é natural, não é? Quando você não tem humildade para reconhecer o papel que eles deveriam desempenhar em sua própria vida. E na nossa caminhada cristã, ou mesmo se você não construiu, não tem ali um vínculo afetivo de confiança com esses escritos. No entanto, independentemente de opiniões, eu prefiro me ater aos fatos. E Ellen foi uma das pessoas que mais compreenderam o significado do texto ali de Joel 2:28. Ela acreditou nessa promessa, nessa profecia divina. E ela se empenhou para que especialmente os pais, os líderes, entendessem o plano de Deus nesse sentido. E não descuidassem do preparo das crianças e adolescentes para que eles se tornassem, em qualquer tempo, em qualquer época, os protagonistas das cenas finais desta história. Eu fico muito feliz que a Ágata já preparou praticamente, ela pavimentou o caminho para a minha apresentação aqui. Porque agora, como a minha fala é mais voltada realmente para os adolescentes, tudo que ela falou ali se soma. E eu costumo dizer, sabe, que a adolescência, ela deveria ser o melhor momento, a melhor fase da vida de uma pessoa. E se você falar assim, mas você está falando de Ellen White, mas eu não me lembro de ter ouvido essa expressão adolescentes nos escritos dela. Realmente, ela não usa, porque esse conceito de adolescência ainda não tinha sido ali plenamente desenvolvido na época, né, dela. Mas cada vez que ela se refere a crianças e jovens, ela estava incluindo a faixa etária hoje conhecida como adolescência. E eu poderia apresentar aqui muitos textos dela, para provar isso para você. Mas eu escolhi apenas 2. Então quero ler com vocês. Veja o que diz ali. As crianças e os jovens, com seu vigoroso talento, energia e coragem, prestem atenção nessa expressão aqui, ó. Sua impressionabilidade, são amados de Deus e deseja Ele pô-los em harmonia com seus instrumentos divinos. Eles pertencem a Cristo, são a aquisição de seu sangue, a reivindicação de seu amor. Vivem porque Ele os mantém por seu poder. Seu tempo, suas forças, suas habilidades lhe pertencem para serem desenvolvidos, educados e usados por Ele. E o outro texto diz assim: o talento juvenil, destaque agora para essa expressão, olha, bem organizado e bem exercitado é necessário em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias, mas a menos que essas energias sejam dirigidas por condutos certos, serão pelos jovens usadas de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se demonstrará um mal àqueles com quem se associam. Muito sério isso, não é? Mas você percebe ali que num tempo em que crianças praticamente, né, eram ignoradas pela sociedade, os jovens, né, Ellen White, ela já via, ela já compreendia e ela já enxergava todo esse potencial que essa faixa etária traz. Agora eu queria que vocês comparassem os textos que eu apresentei ali com este texto aqui, olha. Ele é de um médico, um especialista em adolescentes, o nome dele é Daniel Segal,
E ele escreveu estas 2 obras, inclusive o Cérebro Adolescente. Desde 2016, ele tem sido considerado ali um dos best-sellers do The New York Times. E veja agora como a ciência, hoje, está olhando para a adolescência. Olha o que ele disse. É nessa fase que o adolescente, e perceba que entre parênteses, está ali agora a nova faixa etária que compreende a adolescência. Você sabia que agora os adolescentes eles vão dos 12 aos 24 anos? E lembra da expressão que eu disse que Ellen White usava? Crianças e jovens. Então você vê que a adolescência compreende exatamente essa faixa etária. E ele disse, é nessa fase que o adolescente pode alcançar o potencial máximo, porque seu cérebro está em pleno desenvolvimento. As mudanças naturais e sadias no cérebro deveriam ser vistas como excelentes oportunidades para o amadurecimento e ajudar a criar, em vários aspectos, uma jornada vital mais positiva e produtiva. Impressionante, não é? As descobertas atuais sobre essa fase da vida tornam as declarações de Ellen White no final ali do século XIX, início do século XX, ainda mais revolucionárias. Não há dúvidas de que ela acreditou na mensagem bíblica do plano de Deus para as novas gerações. E por isso ela se empenhou tanto em deixar orientações sobre essa questão. Ela enxergava o potencial dessa faixa etária, por crença e também por revelação. Mas havia algo que a preocupava, e eu entendo isso, eu acho que ela tinha razão. Será que as novas gerações, elas estavam sendo preparadas para exercer esse papel que Deus tinha para elas? Para que fossem os verdadeiros protagonistas, né? Uma expressão que a gente gosta de usar ali com os adolescentes, com os jovens. Será que eles estavam sendo preparados para ser esses protagonistas nas cenas finais da história deste mundo? Estariam eles cientes da história original? Será que conheciam o roteiro? Será que estavam desenvolvendo ali uma cosmovisão tão alinhada com os princípios bíblicos, a ponto deles estarem protegidos dos enganos que se tornariam cada vez mais sutis nos últimos dias? Ela sabia que o inimigo se levantaria com todas as suas forças para tentar neutralizar o potencial das novas gerações e assim comprometer o plano de Deus para elas. E esse assunto se tornou ainda mais urgente quando, no fim da sua vida, no ano ali de 1915, mais precisamente no dia 3 de março, quando ela recebeu sua última visão. E você sabe sobre o que era essa visão? A última visão das cerca de quase 2.000 visões que Ellen White teve, dizia respeito exatamente ao perigo que as crianças, adolescentes e jovens estavam correndo. Por volta das 10 horas da manhã, mais ou menos, ela chamou seu filho William e lhe contou sua visão. E ela então disse: há livros de vital importância que nem são olhados por nossos jovens. São negligenciados por não lhes parecerem tão interessantes como certas leituras leves. Em seguida, ela contou que tinha passado a noite inteira separando livros que não seriam úteis para os jovens, pois não despertariam neles o interesse pela palavra de Deus. Já imaginaram isso? A gente está falando da casa, da profetisa, da mensageira do Senhor. Ela mesma teve que ir lá e olhar na estante, e ela teve esse cuidado de separar aqueles livros que ela percebeu que não seriam benéficos para os jovens. Aos que lidam com as novas gerações, Ellen White revelou a urgência para que fossem desenvolvidos vários projetos que ajudassem os jovens a gravarem ali na memória os pontos mais essenciais da nossa fé. Eu costumo dizer que eu sou uma defensora dos adolescentes. Eu amo os adolescentes. E eu creio que isso tem a ver um pouco com a minha história, talvez com uma forma como Deus conduziu a minha vida. Eu comecei a trabalhar na Casa Publicadora Brasileira com 17 anos. E foi nesse momento, nessa fase da minha vida, que eu tomei decisões tão importantes, que eu aprendi a amar o espírito de profecia e que eu me comprometi verdadeiramente com Deus.
E hoje eu tenho o prazer, a alegria de participar de projetos que são voltados para os adolescentes. A lição dos adolescentes, alguns projetos ensinando as crianças, né, sobre o espírito de profecia, como o presente de Nick, que está no Felicete Play. E eu sou uma pessoa que, quando eu estou perto de alguém que fala mal dos adolescentes, se alguém fizer isso, vai comprar briga comigo. Vai comprar briga. Porque, de certa forma, isso já vinha muito forte dentro de mim, todo o plano que Deus tem para os adolescentes e como nós precisamos apoiá-los. Eu creio que é aqui, né, talvez, que todos nós nos juntamos num propósito. É aqui que todos nós entramos nessa história. Pais, professores, pastores, todos aqueles que amam as crianças, os adolescentes, os jovens e que também acreditam nesse plano de Deus para eles no tempo em que estamos vivendo. Nesta tarde eu queria fazer das palavras de Ellen White, essa mulher maravilhosa, escolhida por Deus, ainda como uma adolescente também, para chamar a nossa atenção para o trabalho a ser realizado com as novas gerações. Ela disse o seguinte: agora é o tempo e a oportunidade para trabalharmos pelos jovens. Diga-lhes que atualmente estamos numa crise perigosa e precisamos saber como distinguir a verdadeira piedade. Nossos jovens precisam ser ajudados, erguidos e animados, mas da maneira correta. Talvez não como eles gostariam. Preste atenção nessa frase. Talvez não como eles gostariam, mas da maneira que os ajude a ter mente santificada. Com essa compreensão, vamos agora à parte prática. Tenho certeza de que você estava esperando por isso, não é? Você observou que ali no texto de Joel 2:28, o texto apresenta também quem seriam os protagonistas das cenas finais da história deste mundo, mas Deus, o autor da história da humanidade, ele apresenta primeiro qual é a condição para que isso aconteça. E no texto a gente enxerga isso, né? Porque está bem no início. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. E Satanás, o inimigo de Deus, ele sabe, né? Ele conhece bem a Bíblia. Ele tem interesse especial ali em seu conteúdo. Afinal, ele tem essa noção de que Deus deixou tudo revelado ali. Então, se existe uma condição para que esse plano se cumpra, e se isso envolve o Espírito Santo, que estratégia seria mais eficiente? Pense aí um pouquinho comigo. Simples, não é? Tirar o Espírito Santo da jogada. E aí você pode dizer, né? E eu creio que se temos adolescentes nos ouvindo, eles serão os primeiros a dizer, mas isso é uma coisa impossível? Como assim? Satanás, ele não tem poder para fazer isso. Deus é muito mais poderoso. E se você pensou assim, você tem razão. Mas e se o inimigo se apresentasse de outra forma? Porque é claro, se ele se apresentasse na sua verdadeira forma, revelasse suas intenções, ninguém em sã consciência lhe daria ouvidos, não é? Mas lembre-se de que o inimigo ele tem um jeito próprio de agir. A gente pode dizer um modus operandi, que não mudou muito depois de milhares de anos. E qual é a sua estratégia? O disfarce, o engano, a dissimulação, colocar na boca de Deus palavras que Ele não disse, revestir a mentira com uma aparente verdade, e assim por diante. E por que será que depois de milhares de anos Ele continua usando a mesma estratégia? Porque ela tem dado certo, ela funciona. Ela funcionou no céu, com os anjos, quando ele se rebelou contra Deus e difamou o caráter do Criador. Funcionou na terra, quando ele levou Adão e Eva a duvidarem da palavra de Deus, a duvidarem do amor de Deus. E tem funcionado hoje com a gente, quando a gente pensa que tem o controle da nossa vida, que a gente sabe o que é melhor. Quais serão os princípios básicos que ele usaria? Pensa um pouquinho comigo. Se nós estamos falando que existe um roteiro, é sinal que há uma versão original e oficial dos fatos. Se existem protagonistas escalados para desempenhar um papel fundamental nesta história. E se existe um roteirista ou um showrunner, né, como é dito aí nesses meios,
e diga-se de passagem, é o melhor de todos, que foi especialmente designado para dirigir, esclarecer as cenas e lançar luz sobre o roteiro original e levar essa história ao final desejado por seu autor. Tendo conhecimento de tudo isso, que estratégia você acha que ele ia usar hoje? Bem simples, né? Basta pegar a história original, distorcer o enredo e inverter os papéis dos personagens principais. E é isso que nós temos visto acontecer. Ellen White, ela foi advertida sobre isso. E mesmo sem entender completamente o que estava envolvido, o que estava em jogo, ela obedeceu e escreveu os livros que deram origem à série Grande Conflito. Né? Aqui está o box com a versão produzida especialmente para os adolescentes. Mas por que ela fez isso? Você sabe por que ela escreveu esta história que veio de uma visão de 1858? Aqui está a razão para ela ter escrito. Veja o que ela diz ali. Deixa eu voltar. Aqui. O Senhor colocou diante de mim assuntos que são de urgente importância para o presente tempo e que alcançam o futuro. Foram-me ditas as palavras: escreve num livro as coisas que tens visto e ouvido, para que cheguem a todos os povos, pois vai chegar o tempo em que a história passada se repetirá. Aqui está a grande chave para a gente compreender isso. Preste atenção em uma coisa que eu vou dizer agora, antes de avançarmos, para que as minhas palavras não sejam mal interpretadas. A Bíblia é o roteiro principal. Os escritos proféticos são como um tipo de script. Sabe para que serve um script? Um script é um conjunto de instruções para que uma função seja executada. Mas como os dois têm o mesmo autor e o mesmo roteirista, eles não se contradizem. Então vamos ver aqui alguns exemplos de distorção do enredo, que seria a primeira coisa que o inimigo faria. Bem, aqui alguns poucos exemplos, né, porque nós não temos muito tempo, mas para contrariar, para distorcer aquilo que Deus originalmente disse, ele usa essa estratégia. Então, quando Deus diz, não desobedeçam, porque certamente vocês vão morrer. A consequência do pecado será a morte. Foi isso que nós vimos no Éden. Aí o inimigo vem e diz assim, será mesmo? E a gente talvez abaixe um pouco, né, a guarda, quando a gente vê a doutrina da imortalidade da alma na boca de animais. E isso chamou muito a minha atenção. Foi como um insight assim, né, durante essa semana, quando eu estava já começando a preparar o material, porque não foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Adão e Eva, eles sabiam do anjo rebelde, eles foram alertados sobre o que ele tentaria fazer, sobre o lugar onde ele poderia agir. E Ellen White diz no livro História da Redenção que se Satanás tivesse aparecido na sua verdadeira forma, Eva não teria caído na conversa dele. Se Lúcifer, inclusive, tivesse aparecido como um ser humano, ela também não teria caído. Mas Lúcifer escolheu aparecer numa forma inferior de vida, na forma de um animal falante. Olha que interessante isso. E foi da boca da serpente que Lúcifer contou, fez ali o seu discurso, que ele pregou o primeiro sermão a respeito da imortalidade da alma, contrariando aquilo que Deus havia falado. Deus disse que a desobediência do ser humano levaria à morte. E alguns ainda pensam, né? Mas será que está certo isso? Porque Adão e Eva não morreram imediatamente. Eles não comeram o fruto e caíram ali mortos, né? Isso a gente vê em outras histórias por aí, não é? Mas qual é a história original? E o que Deus realmente disse? Deus não disse, imediatamente vocês vão morrer. Mas naquele momento, a partir da desobediência, o ser humano começou a morrer. A vida do ser humano passou a ter um limite de tempo. Deus não mente. Quem faz isso é o inimigo. E muitas outras histórias, né, têm sido apresentadas
Como, por exemplo, né, ali em Moana, que o filme vai contar a história da filha de um chefe. Aí você vai dizer, mas isso é lenda havaiana. Mas qual é o roteiro ali, escolhida pelo próprio oceano para reunir uma relíquia mística e uma deusa? Ela zarpa em busca de Maui, um semideus lendário, e espera salvar seu povo. Muitas outras, né, histórias que estão sendo contadas, e eu peguei agora, né, as mais recentes, mas em Soul, que é a história de um professor de ensino fundamental que tem o sonho de se apresentar, né? Ele é músico também, e bem na chamada, já começa assim, olha, é hora de se tornar metafísico. Essas informações são do próprio site, né, dos produtores do desenho. Soul é uma jornada como nenhuma outra e uma incrível aventura. Por quê? Quando ele está prestes a realizar o seu maior sonho, ele sofre um acidente. E ele então vai para um outro mundo. Um mundo onde há conselheiros e que se chama o Grande Antes. Olha que interessante isso, né? O Grande Antes. E como era de se esperar, Joey, que está nesse lugar, ele quer voltar desesperadamente para a sua vida na Terra, para finalmente viver a vida com que sempre sonhou. Por outro lado, ele vai se encontrar com uma alma não encarnada, de número 22, e assim que o personagem vai ser conhecido ali, que não tem interesse nenhum em vir à Terra, pois ele não acredita que no brilho, no olhar que ele vê ali, né, nos olhos do Joey, e ele também pensa que ali é muito melhor para ele. E quando Joey e 22 se conhecem, esses dois opostos se unem para uma aventura que jamais esquecerão. Então, seres ali chamados conselheiros são os responsáveis em manter a ordem no Grande Antes. E os conselheiros são descritos no filme como se o universo se simplificasse para que os humanos pudessem compreendê-lo. Você tem noção do que está sendo ensinado aí? Bem, mas vamos avançar um pouco aqui. Onde Deus disse, não imitem as práticas das pessoas que não temem ao Senhor, que entregam o seu controle, o controle da sua vida ao inimigo. Não se envolvam com magia, bruxaria, feitiçaria. E nós vemos aqui que em muitas situações nós nos esquecemos das histórias do passado. Aquelas histórias que deveriam, na verdade, servir de alerta para todos nós. E talvez você tenha pensado assim, isso daí é uma bobagem, eu nunca vou me envolver com isso. Eu tenho pleno controle da minha mente. Eu sei até onde eu posso ir. Mas quando Deus separou o povo de Israel, Ele deu uma ordem muito clara. E nessa ordem Ele disse, não imitem as práticas dessas pessoas. Vocês que têm que ser luz para elas. Vocês que têm que influenciar, vocês que têm que levar o meu nome. E lá em Deuteronômio 18, a gente vê uma lista de coisas, né? Que termina ali aquela parte, aquele episódio, quando Moisés está orientando o povo. E Moisés diz, porque essas coisas são abomináveis ao Senhor. Satanás, ele tomou para si essas práticas. E elas representam, desde tempos muito antigos, infidelidade para com Deus. A magia é uma representação da força interior, daquilo que você tem dentro de você. E é uma mensagem clara de que você não precisa de Deus em sua vida. Ellen White também, ao dar conselhos ali para os jovens, ela não usa meias palavras e ela diz que a magia, a feitiçaria, a bruxaria são bandeiras de Satanás. Mas o inimigo, por sua vez, diz o quê? Todo mundo precisa de um pouco de magia na vida. Senão as coisas ficam sem graça. Precisa de cor, precisa de brilho. E assim as crianças e adolescentes crescem, acreditando que essas coisas aparentemente inocentes não têm poder de afetá-las. Mas está tudo ali. E a magia, ela foi apresentada de uma forma
inocente, vamos dizer assim, ou até como uma coisa necessária para você combater o mal, porque agora existe a magia do bem e a magia do mal. E essa é a base ali da feitiçaria, e isso foi visto, né, num fenômeno ali, a partir de 1997, quando as primeiras obras de Harry Potter foram lançadas. Isso foi abrindo portas, foi abrindo acessos e caminhos. E hoje a gente já vê coisas como WandaVision, uma das últimas séries aí, né, produzidas, que apresenta a história de sua personagem, Feiticeira Escarlate. E quem é essa personagem? O que a sua história conta? O que está sendo apresentado por meio dela? Está ali, olha. Faça a comparação. Ela começou como vilã e aparece ali nas histórias em quadrinhos em 1964, em X-Men, mas depois ela se torna uma heroína. A vilã que se torna heroína. E ela conseguiu controlar a magia do caos, a magia avançada. Ela tem o poder de trazer pessoas de volta à vida, cria a vida a partir do nada. E seus poderes, voar, manipular mentes, fazer todo tipo de variação de poder. Queridos, com o que as pessoas têm se envolvido e achando que isso pode ser algo inocente, se tudo está tão claro? Por favor, não pense aí, olha, vai chamar lá porque a Neila agora está falando de mensagens subliminares. Por favor, não existe nada de subliminar. Essas mensagens, né, tiveram o seu lugar, mas hoje tudo está claro e a gente vê que isso é necessário mesmo, não é? Porque pelo nosso livre-arbítrio, a gente tem que ter consciência. Não seria justo se nós tivéssemos que tomar decisões sem ter conhecimento, né, e consciência do que está ali diante de nós. E assim, as coisas têm seguido. Deus diz em sua palavra, e eu amo esse verso, porque ele é um alerta muito forte para nós. Diz assim: não apaguem o Espírito. Lembra que o Espírito é o roteirista. Não apaguem o Espírito, ele é comparado ao fogo também na Bíblia. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é bom. Tudo que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Aí Satanás vem e diz assim: quem disse que eu sou mau? É que você não conheceu o meu lado da história. Deixe que eu lhe conte a verdadeira história. E aí surgem as releituras. De quê? Daqueles personagens que quando eu era criança, quem sabe você era criança, e hoje nós, né, que já nos tornamos pais, pensamos assim: que bonitinha essa história, ela até me ajuda a ensinar meu filho a história do grande conflito, porque eu vejo nesses contos o bem e o mal, isso está óbvio, está claro, e no fim o bem sempre vence o mal. Olha que lindo, vou ensinar meu filho usando essa história. Mas será que é assim, queridos? Eu posso garantir para vocês que essas coisas foram apenas iscas para nós. Nós, pais, que hoje estamos descuidando dos nossos filhos. E Satanás tem muito interesse de contar o lado dele da história, mas porque isso vai levar à inversão de papéis. Quero que vocês vejam essas telas, porque aqui... E já quero deixar claro, né, porque algumas pessoas têm curiosidade para saber como que eu faço as pesquisas. Será que a Neila senta e fica assistindo tudo isso e fica anotando, né, para depois ela fazer ali a palestra dela? Não, queridos, eu não faço isso. Para mim, o interesse é no que os produtores estão falando e o que eles estão fazendo. Sabe por quê? Não tem ninguém que produza algo que não tem interesse, que não tem uma intenção. Então, ali está o que Joaquim Ronin, que foi o diretor, né, de Malévola 2, já, a Dona do Mal, disse a respeito numa entrevista. A chamada Diretor investiga maldade e promete história original. Esqueça a velha história da Bela Adormecida. Esta é uma história original completamente nova. As lentes estão focadas no universo da Malévola. É também sobre a natureza do mal. A vilania absoluta não interessa a Ronin. Ele quer explorar todos os lados da maldade, até o mais frágil. As pessoas gostam de revisitar as histórias que elas amam, e Hollywood vai continuar fazendo esses filmes. É um processo muito
natural. Ali está a fonte. E vindo, né, com essa carga aí de materiais descendentes, um filme que foi produzido para adolescentes especificamente, em que os filhos dos vilões agora são os protagonistas da história, mas na chamada maus desde o berço. Os descendentes transformaram o mal em algo bom. A Disney comprou, tem já, né, um canal de streaming chamado Disney+. E assim que eles estavam lançando, né, esse projeto, eu havia lido uma notícia de que uma série que está em produção para adolescentes é a saga dos vilões, baseada nesses livros de uma autora chamada Serena Valentino, em que serão produzidas ali séries para contar as histórias conhecidas dos contos de fadas, agora na visão dos vilões. E aqui eu separei só um texto de contracapa de um dos livros, para você ver se isso é coincidência. Toda história tem 2 pontos de vista, não é mesmo? De que lado você está? Descubra neste livro todos os segredos do passado de Úrsula. Desvende qual era o seu papel no reino de Tritão, o motivo de sua expulsão das dependências reais e principalmente como ela se transformou na temida bruxa do mar que enfeitiçou a encantadora princesa Ariel. E o negócio vai ainda mais longe, né? Quando lançaram um filme colocando como protagonista da história o Coringa, o inimigo lá mortal de Batman, a Super Interessante fez uma matéria. E o tema da matéria era vilões, do diabo ao Coringa. E veja como que eles se expressaram ali. Se gostamos dos vilões é porque todos nós possuímos uma face sombria, ainda que não a expressemos. Nesses personagens imperfeitos acabamos enxergando um pouco de nossa realidade. Talvez seja esse o grande apelo das narrativas dos anti-heróis. Humanizá-los exige tanto talento narrativo que é impossível não acabar seduzido. E não tem problema nenhum com isso. Você pode torcer pelos vilões à vontade. Afinal, não há ninguém tão parecido com a gente quanto eles. Uma chamada para que você não apenas goste dos vilões, mas que você se identifique com eles. E isso, depois que a gente lê um texto como esse, né, do Mente, Caráter e Personalidade, a gente começa a entender que essa estratégia realmente está funcionando. Vejam o que diz ali. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nestes últimos dias, ele está vinculando a mente humana dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos. E está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele de acordo com sua vontade. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Você está conseguindo pensar no seu adolescente aí em casa? No seu filho que talvez tenha se envolvido com tantas coisas das quais você não tem noção? Scott Meyer, que trabalhou em Hollywood, disse certa vez que nada é produzido sem intenção. Desenhos, filmes, séries, programas de televisão são como sermões. Eles nos ensinam sobre a vida, coisas sobre a vida. E ao falar de programa de TV aqui, eu não preciso nem mencionar, né, qual que ultimamente aí realmente parece que ensinou muita coisa. Começou a polarizar, começou a dividir. Bem, e tudo isso a gente vê. Tem preparado o terreno para o último passo dessa estratégia, que é a inversão dos papéis, onde Satanás tenta convencer que ele tem as características de Deus, e Deus é que tem as características dele. Desde os desenhos das crianças menores, e aqui eu creio que as imagens falam por si mesmas, eu não preciso nem dar explicação. Isso tudo remete a quê? Histórias que têm contado essa narrativa, essa experiência do grande conflito, mas apontando, colocando ali os personagens principais nos seus papéis invertidos. Poderíamos, quem sabe, né? E aqui eu destaco
essa série de filmes, porque no dia 4 de maio foi o dia dedicado a Star Wars. E eu separei aqui uma informação, porque muitas notícias, né, muitas reportagens foram feitas a respeito dessa série. E eu vou ler para você aqui o que saiu na Terra Online, no site da Terra Online, no dia de Star Wars, 4 de maio de 2021. Star Wars foi um grande marco no cinema. Um inesperado e potente sucesso, o primeiro filme da franquia, hoje chamado de Episódio 4, Uma Nova Esperança, é profundamente ligado às ideias de Joseph Campbell, um estudioso do inconsciente coletivo e de como todos os mitos que a humanidade carrega são ecos de algo que ele chama de monomito. Como que funciona? O que é importante nesse monomito, ou seja, um mito único que une ali as histórias? É dito aqui na reportagem: no monomito, entramos em busca da nossa própria luz, de descobrirmos que temos algo dentro de nós que só nós podemos fazer pela humanidade. Isso é muito poderoso. É assim, queridos? Somos nós? Deus quer nos usar como instrumentos, mas é Ele que vai fazer toda essa transformação. A continuação da matéria diz assim: mas, uma vez nos consolidando na própria luz, retornamos para o mundo conhecido, para as pessoas que conhecemos. Ninguém escondeu, nem mesmo os idealizadores de Star Wars, que a filosofia, a base para a construção dessa série, foram os fundamentos do taoísmo. Nós voltamos transformados e como libertadores, portadores de uma luz maior, para quem quiser ser ajudado por essa descoberta que nos fez tão bem e nos transformou. Isso é um monomito. E você? É o tão esperado herói ou heroína. E quando eu li isso, não tinha como não pensar num texto da Bíblia. E é por isso que a Bíblia, ela apresenta o roteiro, o enredo original. Porque quando você tem isso em mente, cada engano que você vê, a verdade vem à sua mente. E foi um texto, e vejam, né, acho que não teria um texto mais apropriado, que foi escrito de Paulo, o grande apóstolo Paulo, para um jovem, o jovem Timóteo, a quem ele estava preparando, discipulando. E o texto diz assim: pregue a palavra, Timóteo, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Atrás de mitos. Nós poderíamos ainda falar mais algumas coisas, quem sabe, sobre os jogos, né? Antes aqui, os super-heróis. Você sabia que as duas grandes companhias dos super-heróis, como a DC Comics, com os seus heróis ali da Liga da Justiça, e a Marvel, que é uma outra grande indústria aí também, né, pertencente à Disney, mas os personagens da DC Comics, eles têm um personagem que se chama Lúcifer. E Lúcifer, ele é apresentado como estando em pé de igualdade com Cristo, como se fosse seu irmão. E até, na verdade, a expressão que aparece ali é Miguel. E você sabe que na Bíblia, quando aparece Miguel, é o nome de Cristo. E normalmente está representado nesses momentos de guerra. Miguel defendendo o seu povo. E nessas histórias em quadrinhos, Lúcifer é apresentado dessa forma, estando abaixo apenas de Yahweh, seu pai, mas empatando com seu irmão Miguel. E eu digo, gente, que loucura é essa? Miguel é filho de Deus, é Deus. Lúcifer é uma criatura. Teve grande honra e poder no céu, mas uma criatura. E foi exatamente esse personagem que deu origem à série Lúcifer, que foi inicialmente, né, produzida pela Fox, que já está aí com várias, né, temporadas, mas teve como base esse personagem.
ali das histórias em quadrinhos. E a Marvel, né, queridos, que tem conquistado não só crianças, adolescentes, mas também muitos adultos. Você sabia, por exemplo, que o universo Marvel tem super-heróis que nem todos ali são simples humanos que ganharam superpoderes e se tornaram heróis ou vilões? Na verdade, existem variados deuses e divindades. São mais de 30. E isso contraria novamente o que a palavra de Deus disse. Deus é um Deus de zelo. E Ele disse, não terás outros deuses além de mim. E eu pergunto, dá uma olhadinha depois na sua casa. Vai no quarto do seu filho. Dá uma olhada na decoração da sua casa. Que mensagem está sendo transmitida dentro do seu lar? Com essas coisas, o que está, às vezes, né, até numa posição mais bonita? Quais são os brinquedos que seu filho tem em casa? O que isso tem ensinado? E as produções avançam, continuam, né? Os celestiais já estão também aí em produção. Só para a gente entender um pouco, né? Alguns desses deuses, eles se transformam em demônios. Mas vamos lá, porque eu não vou ter tempo de falar aqui sobre os jogos, mas eu não poderia também deixar de mostrar isso para vocês. Jogos aparentemente inocentes que têm ensinado seu filho a construir um portal que dá acesso ao inferno. E depois a gente não entende, né? Por que eles parecem não se interessar pela palavra de Deus, pela Bíblia? O que será que tem acontecido? As imagens falam por si mesmas. Eu não preciso nem dar muitas explicações. Os jogos de sobrevivência, não é? Onde por 15 minutos para você sobreviver, você precisa matar. E este jogo, né, ele veio de novo aí para a mídia, justamente por causa do evento lá em Saudades, aquela cidade de Santa Catarina. Um menino de 18 anos, introspectivo, acima de qualquer suspeita, mas que vinha sofrendo bullying. Não tinha redes sociais, não tinha celular, mas o que ele tinha no seu computador? Quando aprenderam lá, o que tinha ali? Free Fire. Sabe que existem estudos que ainda, né, estão para comprovar, mas já tem indicado que se você manuseia essas armas nesses jogos virtuais, possivelmente você vai ter habilidade para manuseá-las na vida real. Isso é muito sério, não é? E existe aí uma infinidade. Como eu disse, as imagens por si só, elas já se definem, elas já dizem o que nem é por trás, né? Na verdade, isso já está ali explícito, isso já está muito claro. Lembram que eu falei no início que há um showrunner, há um roteirista habilmente indicado por Deus para manter esse roteiro original e capacitar os protagonistas a desempenharem seu papel nesta história da melhor forma possível, auxiliando para que eles coloquem em ação todo o seu potencial. Lembram que eu comecei, bem no início eu mencionei isso? E você sabe, eu estava me referindo ao Espírito Santo. Muitas orientações foram dadas aqui para educarmos as nossas crianças, os nossos filhos. Mas, queridos, se a gente puder sintetizar, a gente diria que o maior ensino que você pode dar aos seus filhos é fazer com que eles entendam, ensiná-los a depender do Espírito Santo. É Ele quem abre os nossos olhos, é Ele que mostra o pecado, é Ele que renova a nossa mente. E sabe por que Satanás está usando esses meios, esses disfarces? Sabe por quê? Porque enquanto ele nos distrai aqui, enquanto ele nos entretém, algo grandioso está acontecendo no céu. E é isso que ele não quer que a gente saiba. Acompanhe comigo este texto, que é do livro O Grande Conflito, ou na versão, aí na linguagem de hoje, Os Resgatados. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve, e o maligno está aumentando seus esforços para derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade. Seu objetivo é manter as pessoas em trevas e rebelião, até que a ministração do Salvador no santuário termine. Quando as pessoas na igreja estão indiferentes, Satanás não se preocupa. Entretanto, quando os corações indagam o que devo fazer para ser salvo, ele aparece para nivelar seu poder contra Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo.
Este é o grande objetivo, queridos, de Satanás. Enquanto nós nos distraímos, esta obra grandiosa está acontecendo no céu. E eu tenho mais um texto aqui que eu queria compartilhar com vocês. Não entrou aqui, deixa eu ver. Travou aqui. Pode passar para mim, por gentileza? Isso. Nunca antes houve tantos interesses importantes em jogo. Nunca houve questões tão importantes diante de alguma geração como as que aguardam aquela que agora está chegando ao palco da ação. Nunca foram os jovens de alguma época tão intensamente observados pelos anjos de Deus como os jovens o são hoje. Você entendeu isso, querido adolescente? Você está no palco da ação. Deus quer que você seja o protagonista dessa história. Ele quer que você desempenhe exatamente a missão, o papel que Ele tem para você. Mas será que você está atento, você conhece esse roteiro, você tem permitido que o Espírito Santo te conduza, dirija a sua vida? E eu quero caminhar aqui para o fim, contando para vocês algo que me emocionou muito durante essa semana. Porque enquanto eu estava preparando esse material, eu falei para Deus: Senhor, eu não tenho dificuldade, eu sei que muitos não têm dificuldade de acreditar no que a palavra de Deus diz, no que os testemunhos proféticos dizem. Isso está tão claro, Senhor. Mas é muito possível, e eu orei por você essa semana. Eu não te conheço, mas eu orei por você. Porque me veio à mente, pode ser que tenha alguém que não acredite e que precise de provas da ciência. E sabe, apesar de saber com tanta antecedência, ter sido convidada com tanta antecedência para esse evento, Deus guardou uma surpresa. E Ele deu essa surpresa nessa semana, quando eu li um artigo a respeito, pode passar por favor? De uma neurocientista. Ela está entre as 4 mais famosas, mais reconhecidas mundialmente, uma neurocientista. E ela inclusive escreveu um livro, e o livro se chama Inventando Nós Mesmos, a Vida Secreta do Cérebro Adolescente. E veja o que ela disse neste livro. Nosso senso de identidade e os gostos que desenvolvemos na adolescência podem moldar e influenciar atitudes e preferências sobre música, moda, política e moralidade por toda a nossa vida. Antes se acreditava que na infância ainda o cérebro estava completo, formado ali. Mas ela, nos seus estudos e com tomografias, com ressonâncias, com imagens, ela tem defendido isso e tem apoio no meio científico de que a adolescência ainda é o tempo em que o cérebro está em formação. Ele só estará completo no final dessa fase. E ali diz o seguinte: a complexidade de nossa tomada de decisão aumenta à medida que nosso lobo frontal se desenvolve e cria conexões com o sistema límbico. O cérebro adolescente, diz ela, não é um cérebro adulto disfuncional ou defeituoso. É uma lente através da qual podemos começar a nos ver de novo. E eu quero encerrar lendo para vocês a conclusão daquele meu artigo que eu mencionei no início. A perspectiva do grande conflito, tão cara a Ellen White e tão característica da identidade doutrinária e profética da Igreja Adventista, sugere que ser protagonista e entender o roteiro é muito mais que contar a história da redenção ou conhecer superficialmente o drama da cruz. Não se resume a aceitar a salvação pela graça ou confessar publicamente a Cristo como Salvador pessoal. Tampouco consiste na prática de um evangelho social e genérico que peca, não por ser caridoso e engajado, mas por perder de vista a verdade presente, por deixar de aludir como Enoque, Daniel, José, João Batista, as profecias e necessidades próprias do tempo em que se vive. A verdade que nos foi revelada é uma positiva advertência quanto aos perigos do relativismo, aos sofismas do espiritismo, às ciladas da autossuficiência humana e às seduções das idolatrias contemporâneas, cada vez mais diversificadas e menos perceptíveis a olho nu.
Sem as lentes da Bíblia e a visão dos profetas, nossa juventude corre o risco de se igualar aos demais jovens deste mundo, sobre cuja vida ainda não brilhou toda a luz do conhecimento que o Senhor quis confiar a nós. Esse é o desafio que nós enfrentamos hoje. Todos aqueles que amam as crianças, que amam os adolescentes, que amam os jovens e que acreditam nesse plano maravilhoso que Deus tem para eles. Não permitamos, e eu digo a você, querido adolescente, não permita que o inimigo tire esse potencial maravilhoso que Deus colocou, e especialmente nessa fase da sua vida. Se alguém qualquer hora falar, isso daí é coisa... Você diga, levante a cabeça, tenha coragem e diga, Deus tem um plano especial para a minha vida e eu estou tomando essa decisão agora. Podem, por gentileza, colocar o outro texto ali? Eu gostaria de fazer vocês refletirem, olha ali. Deus precisa de mais pessoas dispostas a ser instrumentos do que de pessoas ansiosas para reger a orquestra. Ele é o compositor. Hoje nós vemos muitas pessoas querendo reger a orquestra no lugar de Deus. Mas você, querido adolescente, você, querida família, pode se colocar totalmente nas mãos de Deus e permitir que Ele te use, que você seja um instrumento guiado pelo Espírito. O último texto, agora eu prometo, é o último. Por gentileza. Eu sempre me emociono, e hoje eu vou tentar não chorar quando eu leio este texto. Nas cenas finais da história deste mundo, muitas dessas crianças e jovens encherão de admiração o povo pelo seu testemunho em favor da verdade, o qual será dado de modo simples, no entanto, com espírito e poder. Por quê? Foi-lhes ensinado o temor do Senhor e o coração se lhes abrandou por um estudo da Bíblia cuidadoso e acompanhado de oração. Por gentileza, continuação. No futuro próximo, muitas crianças serão revestidas do Espírito Santo e farão na proclamação da verdade ao mundo uma obra que naquela ocasião não pode bem ser feita pelos membros mais idosos das igrejas. Este é o plano de Deus na salvação das crianças e adolescentes. Que Deus te abençoe, que Deus te use e que você faça parte desse exército maravilhoso que está se deixando conduzir pelo Espírito Santo e que vai viver plenamente o fim maravilhoso dessa história. Porque nós vamos sim viver felizes para sempre. Viveremos pela eternidade com Deus, Cristo, o Espírito Santo e com certeza com a nossa família ali. Que Deus te abençoe. Amém.